Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a valorização da vida e o que o Espiritismo tem para nos dizer sobre o assunto. Vem com a gente! Falarmos sobre a valorização da vida, pessoal, é um tema muito importante. Cerca de 1 milhão de pessoas por ano cometem suicídio. Isso é uma informação da Organização Mundial da Saúde. E nesse cenário, registram-se cada vez mais casos de suicídio entre jovens. O desespero, a angústia, a vontade de se livrar do problema que está sofrendo, a pessoa, infelizmente, recorre ao suicídio. Nesse ponto, meus amigos, é importante refletir que todos nós passamos por tribulações, por dificuldades, que esse mundo aqui que nós estamos, ele tem muitos problemas, né? Que todos nós, em algum momento, passamos por aflições, por situações que nós não gostaríamos. Às vezes vem uma tristeza que nos abate, que dificulta nosso processo aí, nossa caminhada. Mas aí esse é o momento de nós lembrarmos da mensagem de Jesus, que nos falou: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Confiar em Jesus e nesse consolo. E aqui no livro Consolador, na questão 154, tem a seguinte pergunta: quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Olha só, falando aqui que é uma grande decepção. Porque o indivíduo que procura o suicídio, que pensa em tirar a própria vida por não estar aguentando viver mais numa situação em que está passando, quando desencarna, ele vai descobrir que a vida continua. Não é isso? Nós sabemos que somos seres eternos e que estamos aqui num período temporário. Logo, quão triste deve ser quando você descobre que você tirou a própria vida para resolver uma questão que vai continuar. Porque nós continuamos os mesmos depois da morte, depois do desencarne. As mesmas dificuldades, as mesmas dores, as mesmas alegrias, as mesmas conquistas. Então, a pessoa fica com aquela ilusão de que vai finalizar, de que vai encerrar aquela dor com o suicídio, e depois descobre que não. Ao contrário disso, como diz aqui em Consolador, vai ser uma situação muito mais complicada. E ainda nessa mesma questão, 154, no final dela fala o seguinte: de todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Deus, todo misericordioso, com as suas leis de amor, de equilíbrio que nos auxilia, está sempre aqui, como diz na questão, nos trazendo essa misericórdia, mesmo diante das nossas dificuldades, por vezes das nossas escolhas equivocadas, ainda assim, Ele amorosamente nos acolhe. Então, quando a pessoa decide encerrar com a própria vida, ele está indo contra a lei de Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, fala que jamais é permitido ao homem retirar a própria vida. Então, somente Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua compreensão do todo, vai saber o momento exato de finalizar o nosso processo reencarnatório. Oi, gente, vamos falar a respeito das causas que levam a pessoa ao suicídio? Quais são as causas que levam a pessoa ao suicídio? A depressão, o bullying, os problemas amorosos ou familiares, os traumas emocionais, o uso de álcool e outras drogas. Bom, a depressão, muitas vezes a pessoa está se sentindo
sozinha, desamparada, ela não tem apoio de ninguém e a vida fica pesada. É a pessoa que entra em depressão, ela tenta falar com todos que estão à sua volta e ninguém entende o que ela está sentindo. Pode entender naquele determinado momento e simplesmente cada um vai cuidar da sua vida e a pessoa deprimida fica ali. Bom, o que nós devemos entender é que devemos perceber esses sinais no nosso próximo e nós mesmos. Qual seria a saída para que a pessoa resolva seus problemas sem precisar tirar a própria vida? A ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, a ajuda de seus familiares, né? E por fim, um lugar onde que ele possa se sentir bem e melhorar a sua qualidade de vida. Seria este lugar onde as pessoas o escutem, as pessoas entendam as suas dificuldades e façam com que também a pessoa que está se sentindo naquele momento não pertencente ao mundo, ao planeta, comece a entender que viver vale a pena. É isso aí. E o materialismo e a dúvida sobre o futuro costumam ser as causas principais da desistência da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz o seguinte: a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelos acontecimentos dolorosos que a pessoa não tem força para suportar. De igual modo ocorre com o suicídio. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, como nossa amiga Andréa colocou, sempre acontecem por causa de um descontentamento. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores estimulantes ao suicídio. Geram a covardia moral. Consequências do suicídio. Claro, além do contexto social complicado, né, que torna a sociedade com um índice alarmante de pessoas que cometem suicídio, por questão de saúde mesmo, nós queremos levantar 2 pontos nessa questão. 2 pontos de vista, na verdade. Primeiro, no âmbito da família. As pessoas que ficaram, os amigos, enfim, todas aquelas pessoas que tinham laços de afeto com o indivíduo que partiu. O que é possível observar são as diversas dificuldades emocionais que ficam naquele ciclo de pessoas que tinham vínculos, os problemas de desânimo, de angústia, de desalento, muitas vezes até culpa por achar que não conseguiu ajudar o suficiente a pessoa ao ponto dela desistir, a sensação de impotência diante da situação, diante da perda. A separação entre entes queridos, o distanciamento através da morte, já gera uma dificuldade emocional pelo fato da separação em si. E nesse caso, onde foi uma separação violenta, as pessoas próximas tendem a reverberar essa tristeza para si, por onde passa. Infelizmente isso acontece. São possíveis desequilíbrios naquele ciclo familiar, em detrimento dessa situação, desse problema que houve, com certeza ocorre. Outro ponto de vista que é muito importante olharmos é sobre a ótica do espírito que cometeu o suicídio. O que acontece, né, a esse espírito consolador? Fala da infração à lei de Deus. Mas além disso, é possível notar através dos livros, das mensagens espíritas. Tem aqui, ó, Memória de um Suicida. É um livro que fala basicamente sobre como o espírito pós-desencarne por motivo de suicídio. Como que ele lida com essa situação no plano espiritual. E fica claro para nós, nessa obra, que essa violência que a pessoa comete contra si vai gerar consequências das vidas futuras, né, das próximas reencarnações. Isso é muito simples da gente compreender. Vamos pensar que o nosso corpo físico é uma ferramenta muito, muito útil e importante que a gente recebe. Que a nossa reencarnação é uma oportunidade ímpar de crescimento. Diante de todas as dificuldades que a gente apresenta,
de outras questões, de outros momentos, de outras vidas, a nossa debilidade ainda na parte moral, né, as nossas deficiências. E então vem Deus com essa oportunidade de te dar uma vida, de você reencontrar pessoas, de refazer vínculos, de conquistar novos laços, de repensar coisas que fez antes, fazer diferente, de crescer, de evoluir. E aí você pega esse instrumento e acaba com ele. O que vai acontecer? Naturalmente, a cada ação tem uma reação. Então, o perispírito foi ali mutilado de alguma forma. E isso vai trazer consequências para a próxima existência, onde aquele espírito vai ter uma nova oportunidade de retornar, de fazer diferente, mas muito provavelmente com algumas limitações. Ele não vai receber aquela ferramenta naquele mesmo ponto em que ele estava antes, que é natural, já que ele não conseguiu dar o valor devido diante do presente concedido. Olha quanto sofrimento, meus amigos, quanta dor para o espírito que causou a situação, para as pessoas próximas. Isso sem falar no plano espiritual, né? Os amigos que nós temos no plano espiritual, que diante ali daquele nosso ato impensado, percebem lá do plano espiritual, nos assistindo, que nós falhamos. E são pessoas que estão torcendo por nós também. Então, todo o coletivo se abala diante de uma situação assim. Isso eu queria ler aqui um trechinho de uma mensagem do Emmanuel, em que ele fala: amarguras espera pelo tempo, desenganos observa os ensinamentos, dificuldades estuda qual a melhor solução, provações enumere as lições, prejuízos busca o trabalho que nunca encerra as portas, e desafeto pensa no amor infinito de Deus. Gente, para quem acha que tirar a própria vida seria a solução de tudo, todos nós sabemos que não é. E para quem não sabe ainda, eu vou dizer: as consequências não são só físicas, são também espirituais. A primeira delas é o desapontamento. A segunda é acordar e perceber que ceifar a vida não adiantou de nada, que você continua sendo quem você é. E agora, pior do que antes, pois o corpo espiritual estará manchado da atitude de covardia praticada, e o perispírito ficará lesado, trazendo para quando ocorrer o reencarne sequelas daquela lesão ocasionada. Eu trouxe uma pergunta. Kardec faz a seguinte pergunta, questão 957 do Livro dos Espíritos: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Os espíritos respondem a Kardec: muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em novas existências, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então é isso, galera. Ao jovem que acha que a vida não está legal, vale a pena enfrentar os seus problemas, vale a pena viver, porque ceifá-la espiritualmente trará grande consequência. Então temos tratamento médico,
Hoje a medicina tem terapias especializadas para nos auxiliar nessas dificuldades emocionais. E temos também um outro importante médico, que é o nosso médico das almas, que é Jesus. Isso mesmo. Jesus que vem através de todo o seu amor nos consolar, fortalecendo a gente com conhecimentos que nos faz compreender a nossa situação atual e nos impulsiona para o nosso crescimento espiritual. Então busquemos o alimento espiritual. Muito importante que nós possamos viver aqui em busca dos nossos objetivos, em busca de amizades, dos nossos relacionamentos, mas é muito importante também nós nos equilibrarmos, e para nos equilibrarmos nós precisamos de Jesus, que é o nosso grande educador e exemplo. O Centro Espírita utiliza da evangelioterapia para auxiliar nesse processo. Então, nós temos reunião pública, onde você vai poder escutar palestras, ouvir mensagens que vão te consolar e que vão também te trazer conhecimentos importantes. Nós temos a água fluidificada, que vai ajudar a nos equilibrar. Nós temos os tratamentos de desobsessão. Temos atividades que são promovidas e que a gente pode ir em auxílio do próximo e assim trazendo mais sentido para a nossa existência. Então são N possibilidades. Outro ponto também muito legal é a leitura edificante. Buscar fazer leituras. Hoje eu trouxe aqui o Consolador com mensagem que nos auxiliou a compreender sobre esse assunto. Tenho aqui também, já que nós estamos falando de suicídio, o Memórias de um Suicida, que é um livro muito bom, que nos esclarece sobre esse assunto. Outras dicas legais são atividade física, sair ao ar livre, respirar puro, sempre lembrar do sol como uma fonte geradora de energia que nos fortalece também enquanto espírito, que nos traz boas vibrações. Lembrar da meditação. Enfim, vocês também devem ter uma dica muito legal para compartilhar. Inclusive, pode colocar aqui nos comentários do vídeo. Ah, e você pode estar pensando aí, esse papo não é para mim, eu não tenho esse tipo de problema. Eu não sinto depressão, não tenho dificuldades emocionais, não sinto nenhum desalento, nenhum desânimo. Então, meu amigo, nós ficamos muito felizes por você estar bem. E é isso mesmo, o objetivo é buscarmos estar bem. Mas então, qual que é o nosso papel? O que nós podemos fazer por pessoas que estejam passando por dificuldade ou mesmo por espíritos que já partiram nessa triste condição de suicida? E aqui eu vou retomar de novo o livro Memórias de um Suicida e ler um trecho, se vocês me permitirem, onde espíritos que estão na colônia lá dos suicidas fala sobre o poder da prece. Olha só. Quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo invocando mercês para as nossas almas enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina que traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante. E continuando o texto mais à frente diz: poderíamos assim saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades de todo o bem que nos pudessem desejar ou a nosso favor praticar. Então pratique a prece. Vamos lembrar dos nossos amigos em dificuldades, espíritos que partiram e que estão em desalento, com problemas no plano espiritual, com dor, com angústia. Lembremos desses nossos irmãos no momento da prece, com carinho, levando o nosso pensamento a Jesus em auxílio desses irmãos. E você também pode ter alguma pessoa do seu lado precisando de um estímulo de bom ânimo, de uma palavra amiga, de um carinho. Você já falou com alguém hoje sobre a importância da valorização da vida? O espírito amoroso da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré,
responsável pelo grupo que cuida desses espíritos sofredores no plano espiritual, é citada no livro Após a Tempestade, por Joana de Ângeles. Tem uma mensagem muito bonita que fala assim: se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus na suprema humilhação da cruz. Todavia, confiando em Deus e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência, na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver em muita luz, em equilíbrio, que possamos ter paciência diante das dificuldades, que possamos ter confiança em Deus, sabendo que nunca estamos sós. É isso aí, viver vale a pena. E para a gente manter o bom ânimo, manter a nossa alegria, eu trouxe aqui uma música de alegria cristã, para que a gente possa vibrar com os nossos corações cheios de alegria, para esse nosso mundo, para todos aqueles que estejam precisando de algum auxílio. Vamos lá?